Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Olá pessoal, então continuando aqui a nossa videoaula, esta é a parte prática da quinta aula, que a gente tratou sobre o assunto operadores da linguagem. Então, para a demonstração dos nossos exemplos, vejam que eu já inseri aqui um módulo operadores e para que a aula não ficasse muito extensa, eu já deixei os exemplos prontos. Então, nós vamos apenas executar e comentar o que está acontecendo para que vocês compreendam. O nosso primeiro assunto será a concatenação. Então, nós vamos ver como utilizar os operadores que realizam a concatenação. Para isso, eu criei aqui uma variável do tipo variante, que é a var resultado, e que receberá os resultados das concatenações que nós vamos realizar. E para auxiliar no exemplo, também criei uma variável do tipo inteiro, que receberá um valor numérico, que representa uma idade, para que a gente utilize nas nossas concatenações. Então, vamos executar o código. Eu vou pressionar F8 para que seja executado passo a passo. Veja, ele vai atribuir o valor 12 à variável int idade. Nesse primeiro exemplo, nós vamos concatenar 3 pedaços de sequências, que poderíamos chamar também de 3 expressões. Nós temos aqui a primeira expressão, que é um texto, veja que está entre aspas. A segunda parte é um número e temos a terceira parte, que também é um texto. Então, eu quero juntar essas 3 expressões utilizando o operador e-comercial, que é o operador de concatenação forçada, ou seja, ele força a concatenação independente do tipo de dado, e me resulta um texto. Veja que a variável resultado ela ainda é do tipo variante e vazio. Então, vamos executar para ver o que acontece. Veja que o seu valor foi alterado, ela agora contém a frase meu filho tem 10 anos de idade, e ela passou a ser uma variante do tipo string. Por quê? Porque ela recebeu um texto completo agora. E isso pode ser feito também utilizando uma variável, que poderia ser tanto aqui na parte de texto, quanto no local que nós colocamos, que é no local da idade. Então, agora, ao invés de concatenar com o valor 10, nós vamos concatenar com o valor que estiver na variável. Então, vamos executar para ver o que acontece. Veja, agora a frase mudou. Meu filho tem 12 anos de idade. E a variável continua sendo do tipo string. Bom, vamos ver o próximo exemplo aqui. No próximo, nós vamos ver o operador de concatenação para sequências de caracteres, que é o operador mais. Veja que, nesse caso, ele apenas realiza a concatenação quando eu tenho sequências de caracteres, ou seja, texto. Se eu tiver um número aqui, ele vai tentar somar. E como a primeira parte é um texto, ele não vai conseguir realizar essa operação e vai me retornar um erro. Vamos tentar aqui para ver o que acontece. Veja que nós temos um texto, um número e outro texto. E o operador mais tentando fazer aqui a concatenação. Só que nós já vimos na teoria que ele não vai tentar efetuar a concatenação, ele vai tentar somar os valores, porque tem um valor numérico aqui. Vamos executar então. Veja, nós recebemos a mensagem de erro, tipos incompatíveis,
Por quê? Porque ele está tentando somar e ele não consegue somar um número com um texto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos comentar essa linha e aí nós vamos executar a próxima. Veja que eu fiz uma alteração aqui na próxima linha, que ao invés de termos agora um número, nós temos um texto. Veja que eu coloquei o número entre aspas. Para quê? Para que ele se transforme em uma sequência de texto, uma sequência de caracteres de texto. Agora sim, como eu só tenho textos, tanto na primeira expressão, quanto na segunda, quanto na terceira, ele vai efetuar a concatenação. Então, vamos executar essa linha. Veja, meu filho tem 10 anos de idade. Nessa próxima linha, eu coloquei o exemplo utilizando a variável. A única diferença foi essa. Mas vejam que a variável int idade, ela ainda é do tipo inteiro. Então, é a mesma coisa que você tentar colocar um número. Vamos executar e ver o que acontece. Veja, recebemos o mesmo erro. Por quê? Porque é um tipo numérico. Então, o operador mais, ele tenta realizar a soma. Ele não tenta fazer a concatenação. Então, vamos comentar também essa linha, para que a gente saia do erro. E agora, eu fiz uma outra coisa aqui diferente. Ao invés de utilizar as aspas, para transformar o número em um texto, eu utilizei uma função de conversão. Essa função ela vai converter o valor da variável int idade em um texto. Veja, CSTR. Então, é a função de conversão para string. E aí ela me retorna um texto, e esse texto será concatenado pelo operador mais. Vamos ver o resultado, então. Veja, meu filho tem 12 anos de idade. Vamos encerrar a execução. E vamos partir para o próximo exemplo, que eu também já deixei pronto aqui. Bom, nosso próximo assunto será a utilização dos operadores aritméticos. Então, para isso, eu criei aqui o procedimento exemplo aritmética. Também criei a variável resultado, do tipo variante. Para quê? Para receber os resultados dos nossos cálculos. Então, vamos executar. Vou pressionar F8. Veja, nossa primeira operação será uma operação de soma, utilizando o operador mais. Vejam que eu estou somando dois números, um número inteiro e um número com parte fracionária ou decimal. E não interessa, eu poderia utilizar aqui uma variável, eu poderia utilizar uma expressão que resultasse em um número, e com o operador mais, eu vou simplesmente somar esses dois lados, essa primeira expressão com a segunda expressão. É simples assim, matemática básica. Então, vamos ver o resultado. Veja, var resultado, ela vale agora 360,52. E vejam que ela foi convertida para um tipo double. Por quê? Porque ela contém um número que contém uma parte decimal. Vamos ver o próximo exemplo. Agora nós vamos realizar uma subtração utilizando o operador menos. Também é simples, matemática pura. Eu vou colocar a primeira expressão, o operador de subtração e o valor da segunda expressão, que poderia também ser uma variável. E assim que eu executar, essa operação será realizada e o valor resultante será atribuído à variável resultado. Então, vamos executar. Veja, subtraindo 40 menos 25,12, eu terei como resultado 14,88, resultando num valor tipo double. Nosso próximo exemplo é uma multiplicação. Para efetuar multiplicações, eu utilizo o operador asterisco. E também é simples. Expressão número 1, operador, expressão número 2.
e o resultado dessa operação será atribuído à variável de resultado. Vamos executar então e ver o resultado. Veja, 12 vezes 5,3 ou 5,3 vai nos trazer como resultado 63,6, com um dado do tipo double também. Nosso próximo exemplo é uma divisão normal, que é aquela divisão que retorna números com parte decimal, ou seja, ele não trunca o número. Então, aqui segue o mesmo procedimento. Você tem a variável que vai receber o resultado, o operador de atribuição, a primeira expressão, o operador de divisão e a segunda expressão. Então, nós teremos aqui o número 49 dividido pelo número 20,35. Vamos executar e ver o que acontece. Veja, ele nos retorna o valor 2,407 e assim por diante. Também é um dado do tipo double. E veja que ele retorna toda a parte decimal do resultado da divisão. Então, este é o operador de divisão com parte decimal. Nosso próximo exemplo é o operador de exponenciação. Então, quando eu quero elevar um número a uma potência, eu utilizo o operador circunflexo. O procedimento é o mesmo. Eu coloco a variável que vai receber o resultado, o operador de atribuição. Eu coloco a primeira expressão, que é o número que será elevado a uma potência. Eu coloco o operador de exponenciação e coloco a segunda expressão, que é a potência a qual o número será elevado. Vamos executar e ver o que acontece. Nesse caso, nós teremos o número 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Então, vamos ver o resultado. Veja, como resultado, nós temos o número 9. Então, vejam que é muito simples você utilizar os operadores aritméticos. É matemática básica, aquilo que você estudou lá no colegial, que você vê desde o primário, então você estudou toda a sua vida. Aqui, você vai apenas aplicar os seus conhecimentos de matemática. Então, vamos encerrar a execução e vamos partir para o próximo exemplo, que também já está pronto. Bom, o próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês é o operador de divisão que retorna um resultado inteiro. Veja, para isso nós utilizamos aqui o operador barra invertida. Ao contrário do operador de divisão normal, vejam que é uma barra normal, para efetuar uma divisão e retornar um resultado inteiro, nós utilizamos o operador barra invertida. Então, quando é que eu utilizo isso? É quando eu tenho uma divisão em que a parte decimal ou parte fracionária do número não me interessa. Por exemplo, vamos executar esse procedimento. Vejam só, eu quero saber quantos anos existem dentro de um conjunto de 75 meses. Então, se você no seu sistema tem lá uma conta que você tem uma quantidade de meses e quer saber quantos anos inteiros possui dentro desses meses, por exemplo, a idade de uma pessoa, em que você não conta os meses, apenas os anos, então você utiliza o operador de divisão com resultado inteiro. Isso significa que eu vou desconsiderar os meses. Eu quero apenas saber a quantidade de anos completos. Então, na nossa variável de resultado, eu quero fazer uma conta que vai dividir 75, que é o total de meses que eu tenho, pela quantidade de meses de cada ano. Então, cada ano tem 12 meses, eu divido 75 por 12, eu vou saber quantos anos vai me resultar, quantos anos completos. Veja,
eu recebi como resultado o valor 6. Olha só. E eu recebo o inteiro. Veja que diferente da divisão com o número fracionário, com parte decimal, que eu recebia um double, agora eu recebo um número inteiro. Então, eu não tenho a parte decimal. Vamos executar para visualizar a nossa mensagem. Veja que eu estou concatenando um texto, operador de concatenação, a variável de resultado que contém o valor 6 e a última parte do texto para que monte a frase existem tantos anos em 75 meses. Então, vamos visualizar a mensagem. Veja, existem 6 anos em 75 meses. Ok, então vamos partir para o nosso próximo exemplo. Agora nós temos o operador que realiza uma divisão e retorna o resto da divisão. Esse caso é o contrário do exemplo anterior, em que nós desconsiderávamos a parte fracionária ou a parte decimal, e agora nós vamos desconsiderar a parte inteira. Eu quero saber apenas aquilo que resta quando eu faço uma divisão. Eu tiro a parte inteira e aquilo que sobra eu utilizo. Então, vamos executar. Bom, quando é que eu utilizo esse tipo de divisão? Um outro exemplo muito simples é para saber, por exemplo, horas e minutos. Veja que eu tenho aqui um total de 500 minutos e eu quero saber, utilizando aqui o operador de divisão inteira, quantas horas eu tenho dentro desses minutos, quantas horas completas. E além disso, eu quero saber, utilizando o operador de resto de divisão, que é o operador mod, quantos minutos vão sobrar depois que eu fizer essa divisão com o resultado inteiro. Entendo que eu não preciso utilizar isso aqui. Eu poderia comentar essa linha e eu veria apenas a parte restante, ou o resto da divisão. Mas eu quero mostrar aqui uma mensagem inteira, com quantas horas e minutos eu tenho. Então, eu vou utilizar os dois para que vocês visualizem melhor o exemplo. Vamos executar. Então, nossa variável total minutos tem agora 500 minutos, e ela é do tipo inteiro. Vamos calcular primeiro quantas horas completas nós temos dentro de 500 minutos. Como eu tenho 60 minutos em cada hora, eu divido o total por 60, utilizando o operador de resultado inteiro. Veja que nós temos aqui 8 horas e foi retornado um resultado inteiro. Agora, com o operador mod, que é o operador de resto da divisão, eu vou pegar a parte fracionária. Mas entenda que nós não vamos pegar um número fracionário ou um número decimal. Não, nós vamos pegar um número inteiro que representa o resto da divisão dos dois números. Então, vamos ver. Veja, depois de feita a divisão de 500 por 60, vai sobrar para a gente o valor 20. Então, isso será atribuído à variável minutos. E agora nós vamos montar uma frase. Veja, total minutos, está aqui o texto, equivalem a tantas horas, veja aqui o texto horas, e veja a variável que contém o valor dos minutos e o texto minutos. Então, vamos ver qual é a frase que vai nos restar após a realização dos cálculos e a concatenação dos valores das variáveis e dos números e dos textos, utilizando o operador de concatenação forçada. Vamos visualizar a mensagem, então, utilizando aqui a função MessageBox. Veja, 500 minutos equivalem a 8 horas e 20 minutos. Então, esse é um exemplo bem simples e claro, bem prático, para vocês entenderem quando a gente utiliza a divisão inteira e a divisão
com o resultado que retorna o resto da divisão. Bom, vamos partir para o nosso próximo exemplo. Agora nós vamos falar sobre as comparações. Nós vamos ver como utilizar os operadores de comparação. Mas antes, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos lá no início do nosso módulo. Veja aqui, nós já estudamos a opção Option Explicit, que nos obriga a declarar variáveis. E eu não sei se vocês perceberam que em todos os nossos módulos, assim que nós criamos um módulo, o editor já insere para a gente esta opção, Option Compare Database. Eu não falei sobre ela até agora porque eu estava esperando chegar a hora certa. E então, chegou essa hora. Se vocês estão lembrados da teoria, a opção Option Compare Database faz com que as operações de comparação dentro deste módulo sejam realizadas a nível de texto, sendo que a opção Database ela utiliza a localidade, ou seja, o pacote de idiomas, a localização do banco de dados, ou seja, do seu Microsoft Access. Se nós tivéssemos aqui a opção Text, seria utilizado o pacote de idiomas e localização do sistema operacional, mas também seria uma comparação que não diferencia maiúsculas e minúsculas, ou seja, uma comparação a nível de texto. E a outra opção, que é a opção Binary, que faz uma comparação a nível binário. Vamos testar primeiro aquele exemplo de comparação utilizando o padrão. Veja, Database. Vamos voltar ao nosso exemplo. Está aqui o exemplo. Vamos executar. Vejam que eu criei também uma variável de resultado, do tipo variante, para receber os resultados das comparações. Lembrando que, quando eu realizo uma comparação, eu quero fazer uma pergunta ao sistema. Sistema, isso é igual a isso? Ou isso é maior do que aquilo? E o sistema vai me responder sempre sim ou não, verdadeiro ou falso. Ou seja, ele vai responder true ou então false. Então vamos executar. Nosso primeiro operador é o operador de igualdade, de comparação igual. Aquele que verifica se a primeira expressão é igual à segunda expressão. Vejam que nós temos dois operadores igual, mas no primeiro caso, ele é um operador de atribuição. Assim como o operador mais pode ser um operador de soma ou de concatenação, dependendo da circunstância, o operador igual também pode ser operador de atribuição, quando ele vem logo após uma variável, ou então, quando ele está entre duas expressões para que seja realizada uma operação entre elas. Veja, nesse caso, eu estou realizando uma operação de comparação. Nesse caso, eu estou realizando uma operação de atribuição. Então, o resultado desta comparação será atribuído a esta variável. Então, eu estou perguntando para o meu sistema aqui. Sistema, 9 é igual a 8? Ele vai me responder sim ou não, verdadeiro ou falso. E esse valor verdadeiro ou falso será colocado dentro desta variável. Veja que a nossa variável de resultado ela é um tipo variante e vazio, empty. Então, vamos executar para ver o que acontece. Eu vou pressionar aqui a tecla F8. Veja, a variável recebeu o valor falso. Por quê? Porque 9 não é igual a 8. 9 é diferente de 8. E veja que a variável var_resultado foi transformada em um tipo boolean, ou seja, um valor booleano, um valor lógico. Vamos executar aqui a nossa próxima operação,
Agora eu vou perguntar para o sistema se 9 é maior do que 8. Veja que eu já tenho aqui o teu resultado antecipado. Basta colocar o cursor sobre a operação e nós verificamos o resultado e nós verificamos também o valor da variável. Veja que ela ainda contém o resultado da operação anterior, que ela está falso. Então vamos executar. Nesse caso, a gente já sabe que vai retornar verdadeiro, porque 9 é maior do que 8. Então vamos executar. Veja, recebeu o valor verdadeiro. Bom, e nosso próximo operador é o operador menor. Nesse caso, eu quero perguntar para o sistema o seguinte: sistema, esse primeiro número, ou essa expressão, ou esse texto, é menor do que essa segunda expressão? Ele vai realizar a operação e vai me retornar o resultado. Vamos executar. Veja, recebi como resultado o valor falso. Por quê? Porque 9 não é menor do que 8. Então, por isso, ele retorna falso. No próximo caso, nós temos aqui o operador maior ou igual. Então, eu estou perguntando para o sistema: sistema, essa primeira expressão aqui, ela é maior ou igual a essa segunda expressão? Vamos ver qual é o resultado. Veja, ele já nos dá aqui o resultado antecipado, é verdadeiro. Então, esse valor será atribuído à variável resultado. Vamos executar. Veja, verdadeiro. No próximo passo, nós temos aqui o operador menor ou igual. Então, eu estou perguntando o seguinte: sistema, o 9, ou esta variável, ou essa expressão, ela é menor ou igual à segunda expressão? Ou seja, 9 é menor ou igual a 8? A gente sabe que não. Então, vamos ver qual vai ser o resultado. Veja que ele já nos dá o resultado antecipado, será falsa essa expressão, e esse valor será atribuído à variável. Vamos executar. Veja, falso, do tipo boolean. E por último, nós temos aqui o operador menor ou maior, que nós chamamos, na verdade, de operador diferente. Então, eu quero perguntar para o sistema o seguinte: sistema, esta expressão é diferente desta expressão? Então, o sistema vai realizar a operação e vai nos retornar o resultado, que neste caso é verdadeiro. Por quê? Porque 9 é diferente de 8. Então, esse resultado será atribuído à variável resultado. Vejam, verdadeiro. Sim, mas até agora nós só fizemos comparações entre números, mas a comparação pode ser realizada entre texto também. Veja, nós temos aqui dois exemplos de texto. Primeiro, eu estou comparando a letra A maiúscula com a letra A minúscula. E eu quero saber se ela é igual, ou seja, se o A maiúsculo é igual a A minúsculo. Vamos ver o que acontece? Eu vou marcar aqui para a gente ver o resultado antecipado. Veja que nesse caso é verdadeiro. Mas por que é verdadeiro? Se eu tenho um A maiúsculo e tenho um A minúsculo. Porque nós estamos utilizando a opção Option Compare Database, que não diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, quando eu tenho dois textos que são a mesma letra, apenas a caixa delas é diferente, então elas serão, na verdade, iguais. Então, vamos executar para ver o que acontece. Veja, foi recebido o valor verdadeiro. E agora, eu quero saber se o A maiúsculo ele é maior do que o A minúsculo. Vamos executar, então. Antes de executar, eu vou selecionar para a gente ver o resultado antecipado, utilizando a função aqui das dicas. Veja, é falso. Por quê? Como eu disse, com a opção Option Compare Database, não há diferença entre maiúscula e minúscula. Elas são iguais. Então, o A maiúsculo não é maior do que o A minúsculo. Vamos atribuir o resultado.
Veja, a variável recebeu agora o valor falso. Ok, então vamos alterar aquela opção e vamos colocar agora a opção Option Compare binário, para que sejam realizadas comparações a nível de bits, ou seja, a nível binário. Está aqui. Vamos executar. Para os números não vai mudar praticamente nada. Por quê? Porque os números continuam sendo, mesmo comparando os bits, eles continuam sendo maiores uns do que os outros. O 9 continua sendo maior que o 8. Então, aqui nós teremos os mesmos resultados, vejam. Agora sim, no texto. Como eu estou comparando os bits e não o texto propriamente dito, então o A maiúsculo ele não é mais igual ao A minúsculo. Vamos selecionar aqui para a gente verificar. Veja, agora eu tenho um resultado falso. Por quê? Porque o A maiúsculo é diferente do A minúsculo, porque eu estou comparando agora os bits. Então, vamos atribuir. Veja, recebi o resultado falso. Mas e o A maiúsculo? Ele é maior do que o A minúsculo? Vamos verificar. Nesse caso, é falso. Mas vamos alterar aqui o operador, porque o A maiúsculo, na sequência, ele vem realmente antes do A minúsculo. Então, vamos verificar se ele é menor do que o A minúsculo, ao invés de verificar se ele é maior. Veja, agora eu tenho um resultado verdadeiro. Por quê? Porque o A maiúsculo ele passou a ser menor do que o A minúsculo, porque eu estou comparando agora os bits e não o texto. Vamos atribuir. Veja, verdadeiro. Vamos encerrar aqui a execução. Vamos voltar ao início do módulo. Eu vou voltar aqui para o padrão. Option Compare Database. Vejam. E vamos ver o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, aqui nós continuamos com os exemplos de comparação. Só que agora, ao invés de comparar números e texto, eu quero comparar objetos. Então, eu quero saber se uma variável que faz referência a um objeto é igual a outra variável que faz referência também a um outro objeto. Eu quero saber, na verdade, se as duas variáveis diferentes, veja que eu tenho objeto 1 e objeto 2, eu quero saber se elas fazem referência ao mesmo objeto, se elas apontam para o mesmo objeto. Então, vamos executar. Veja, nós temos a variável que receberá o resultado, nós temos uma variável de objeto, nós temos a segunda variável de objeto. Eu sei que nesse caso alguém poderia me perguntar, mas por que você não colocou aqui uma matriz? Se você disse que quando nós temos variáveis numeradas, nós devemos, na verdade, criar uma matriz com várias posições. Porque eu queria facilitar para vocês verem aqui os dois objetos sendo criados, e como nós temos apenas dois, vai ficar mais fácil, mais prático para o nosso exemplo. Em outras situações, quando eu tenho várias, aí sim é recomendável você utilizar uma matriz. Então vamos lá. Se vocês estão lembrados da teoria também, para atribuir um objeto a uma variável do tipo objeto, veja que a variável objeto 1 ela é do tipo object. Então eu utilizo a instrução set, a variável, e operador de atribuição igual, e o objeto que eu quero referenciar. Ou seja, eu quero colocar o objeto application dentro da variável obj objeto 1. Então, vamos atribuir.
Veja que a variável obj_objeto1 passou a ser do tipo object_application. E veja que o objeto application possui diversas propriedades, métodos, e as suas propriedades também possuem subpropriedades e assim por diante. Vamos atribuir agora o objeto currentDB, que é o objeto database, ou seja, o application é o Microsoft Access por completo. O objeto currentDB é o objeto database, ou seja, é o seu banco de dados. Então vamos atribuir. Veja, a variável obj_objeto2 agora é um objeto do tipo database. Então agora eu vou perguntar para o sistema o seguinte: sistema, a variável objeto1 é a mesma da variável objeto2, ou seja, o objeto referenciado pela variável obj_objeto1 é o mesmo objeto que está sendo referenciado pela variável obj_objeto2. Então ele vai realizar esta comparação. Veja, é falso. Por quê? Porque são objetos diferentes. Uma está apontando para o objeto application e a outra está apontando para o objeto database. Então, vamos atribuir o valor. Veja, var resultado recebeu o valor falso. Ok, vamos executar novamente, só que agora eu vou apontar as duas variáveis para o mesmo objeto. Vamos executar. Vou pressionar F8. Veja, o objeto 1 vai receber o objeto application. Veja, objeto 1, object application. Objeto 2 também vai receber o objeto application. Veja, objeto 2, object application. Então, as duas estão apontando para o mesmo objeto. E agora eu vou perguntar novamente para o sistema. Sistema, objeto 1 referencia o mesmo objeto que a variável objeto 2? Vamos ver. Veja, verdadeiro. E esse resultado será colocado na variável varResultado. Veja aqui, verdadeiro. Então é isso aí, pessoal. É assim que nós utilizamos a comparação entre objetos. Eu quero saber se um objeto está sendo referenciado por duas variáveis. Então eu utilizo o operador de comparação de objetos, que é o operador is. Então vamos ver o nosso próximo exemplo. Nesse próximo passo, nós vamos ver a comparação entre padrões. O que seria essa comparação de padrões? Eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa. Imagine que você tem lá um sistema que você desenvolveu para um dono de uma padaria. E o dono da padaria, ele tem vários clientes cadastrados. E no sistema, ele quer fazer uma pesquisa, por exemplo, ele quer saber como é que está a dívida do cliente José Antônio da Silva. Então, ele vai fazer uma pesquisa digitando lá no campo de busca apenas José. E o sistema já vai retornar para ele todos os Josés que estão cadastrados no sistema. Para isso, o sistema deve fazer uma busca utilizando como padrão de busca todo o texto que se inicia pela palavra José, não importando o restante do nome. Ele quer todos os nomes cujo início seja José. Então, isto é um padrão. Vamos executar aqui para vocês entenderem. E sendo que o operador que nós utilizamos para fazer a comparação de padrões é o operador like, que é o mesmo utilizado na linguagem SQL. Inclusive, a sintaxe é muito parecida. Veja, no primeiro caso, eu quero procurar nome do cliente, inicia por José. Então, é isso que eu vou perguntar para o meu sistema. Eu tenho aqui um texto
que é o nome de um cliente, e eu quero saber se esse nome se inicia por José. Então, eu coloco aqui o padrão que eu quero procurar, que é José mais qualquer coisa. Veja que o asterisco é um caractere coringa que indica que eu posso ter nenhum texto ou qualquer texto de qualquer tamanho após a palavra José. Então, veja, eu tenho aqui o início, que é José, e eu tenho várias letras após o nome. Então, isso representa o caractere coringa. Eu posso ter qualquer coisa, ou seja, qualquer caractere, e qualquer tamanho de sequência de caracteres. Então, nesse caso, a comparação realizada retornará o valor verdadeiro. Por quê? Porque esse texto bateu com esse padrão. Então, vamos executar. Veja, a variável recebe o valor verdadeiro. E agora, eu vou perguntar novamente para o sistema. Veja que o nosso texto possui a palavra José. Só que eu vou perguntar novamente se esse texto se inicia pela palavra José. Veja, o padrão é José e qualquer coisa no final. Então, ela obrigatoriamente tem que se iniciar pela palavra José. Só que nesse caso, ela não se inicia. Ela tem José, mas ela se inicia por Pedro. Então, como ficará a comparação nesse caso? Vamos ver aqui o resultado antecipado. Veja, nesse caso será falso. Então, vamos atribuir. Veja aqui o resultado, falso. No nosso próximo exemplo, eu quero fazer uma pergunta diferente para o sistema. Agora, eu quero saber se o nome do cliente termina por Silva. Então, eu quero saber se a última parte do nome é Silva. Então, qual é o padrão que eu devo montar? Veja aqui o padrão. Eu quero ter qualquer coisa no início, qualquer caractere de qualquer tamanho de sequência de caracteres, só que o final, obrigatoriamente, tem que ser Silva. Então, vamos executar para ver o que acontece. Veja, verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho aqui vários caracteres no início, mas o final é Silva. Vamos ver agora o próximo exemplo. Veja aqui. José Antônio da Silva Oliveira. Ele tem o Silva no meio, mas ele termina por Oliveira. E veja que o padrão é o mesmo. Eu posso ter qualquer coisa no início, mas o final tem que ser Silva. Então, vamos executar. Veja, resultado falso. Nosso próximo exemplo. Eu quero saber se o nome do cliente possui Antônio. Então, ou seja, eu quero saber se existe a palavra Antônio no nome do cliente, não interessando onde ela esteja, se no início, no meio ou no final. Então, qual é o padrão que eu vou utilizar agora? Veja aqui. Eu quero que o nome dele seja iniciado por qualquer coisa. Veja, nada ou um caractere ou 10 caracteres, não interessa. Mas ele tem que ter a palavra Antônio no meio. Não interessa se vai ser no início, no meio ou no final. Eu quero que tenha a palavra Antônio. E veja, o final também não interessa se existe ou não algum caractere. Como nesse caso nós temos aqui Antônio no meio, vamos ver qual vai ser o resultado. Veja aqui, verdadeiro. Próximo exemplo. Veja que nós temos a palavra Antônio no início. Então, como eu tenho o caractere coringa aqui no início, e ele me diz que eu posso ter ou não qualquer quantidade de caracteres nessa posição, então ele vai me retornar o quê? Verdadeiro. Veja, verdadeiro. No nosso próximo exemplo, o padrão continua o mesmo. Mas veja que no nome nós não temos a palavra Antônio. Então, vamos executar e ver o que acontece. Veja, nesse caso foi retornado o valor falso. Por quê? Porque não corresponde ao padrão que nós informamos aqui. Bom, aí você pode me perguntar,
Sim, mas como é que eu vou saber quais são os tipos de padrões que eu posso montar? Nas últimas aulas, nós mostramos aqui como você realiza uma pesquisa na documentação do sistema. Eu falei para vocês que bastava vir aqui e digitar aquilo que você quer pesquisar. Então, eu quero saber alguma coisa sobre o operador like. Aí você vem e digita aqui. Operador like. Esta é uma forma. Aí você pressiona a tecla Enter e aí vai ser aberto aqui para a gente o help do Axis ou o help da linguagem do Visual Basic. Só que hoje eu quero mostrar para vocês uma outra forma de realizar a pesquisa. Veja que aqui, no nosso exemplo, nós temos o operador like. Então, para você ver a documentação sobre esse operador, o que eu tenho na ajuda que me fala alguma coisa sobre esse operador, você clica em cima dele, você deixa o cursor piscando em cima dele e pressiona a tecla F1. Então, eu vou pressionar aqui. Veja que o sistema já abre a documentação em cima do operador like. E aí você vem aqui abaixo na página e você tem aqui todos os padrões que você pode montar. Veja, eu tenho aqui o caractere ponto de interrogação que indica qualquer caractere único. Veja o asterisco, 0 ou mais caracteres. Veja o caractere cerquilha, qualquer dígito numérico. Veja aqui, char list, eu tenho uma lista de caracteres. Veja que eu tenho char list negado. O caractere ponto de exclamação, quando a gente utiliza padrões, ele significa não. Então, eu tenho aqui char list e eu tenho aqui embaixo o não char list, ou seja, qualquer caractere que não esteja na minha lista. Então, assim que você tiver um tempinho, você volte aqui, dê uma lida na documentação e você pode pesquisar qualquer termo desta forma. Bastando você clicar naquele termo que você quer pesquisar e pressionando a tecla F1. Bem, vamos ver então o nosso próximo exemplo. Agora nós vamos falar sobre as operações lógicas, que são aquelas operações utilizando operadores entre expressões lógicas, que são operações que retornam verdadeiro ou falso também. Para facilitar aqui o entendimento, eu criei aqui a variável de resultado e criei mais duas variáveis que vão representar luzes acesas. Eu tenho aqui a luz verde e a luz vermelha. E em cada momento eu quero saber se elas estão acesas ou não. Então vamos executar. Veja que primeiramente nós vamos atribuir o valor verdadeiro às duas. Então as duas luzes estarão acesas. E o primeiro operador que nós temos é o operador de conjunção lógica, que é o operador AND ou operador E. E como é que ele trabalha? Eu quero saber se esta expressão e esta expressão são verdadeiras. Então, ou seja, todas elas têm que ser verdadeiras, tanto esta quanto esta, ou seja, a primeira expressão e a segunda expressão, tem que ter o resultado verdadeiro para que o resultado da operação seja verdadeiro. Então, a pergunta que eu faria para o sistema seria essa. Sistema, todas as luzes estão acesas? Então, se estiver uma delas apagada, eu já teria um resultado falso. Então, vamos executar. Veja, recebi o valor verdadeiro e o meu tipo de dado se transformou em um tipo de dado booleano. Nosso próximo operador é o operador de disjunção lógica. O operador OR e, em português, OU. Nesse caso, ele trabalha diferente. Ele quer saber se esta expressão ou esta expressão é verdadeira. Então, é uma ou outra.
E a pergunta que eu faria para o sistema seria esta: Sistema, existe pelo menos uma luz acesa? Então ele vai ver se esta ou esta estão acesas. Basta que uma delas esteja para que o resultado seja verdadeiro. Como nós temos as duas verdadeiras, então nosso resultado verdadeiro. E por último, nós temos aqui o operador de exclusão lógica, que é o operador XOR, também conhecido como ou exclusivo. Nesse caso, a diferença entre ele e o operador OR é que eu quero uma expressão ou a outra. Só que, se uma for verdadeira, a outra não pode ser. Então, é exatamente isso, é uma ou a outra, não pode ser as duas. Nesse caso aqui, se fosse as duas, não teria problema, porque é uma ou outra, mas se forem as duas, não tem problema. Nesse caso aqui é diferente. Tem que ser obrigatoriamente uma ou a outra. Se as duas forem falsas ou as duas forem verdadeiras, ele já retorna um resultado falso. Então, ele só vai retornar verdadeiro se apenas uma delas for verdadeira. A pergunta que eu faria para o sistema seria a seguinte: Sistema, existe somente uma luz acesa? Então, ele vai verificar. Aí, veja, ele me retorna falso. Por quê? Porque, nesse caso, as duas estavam acesas. Bom, então, vamos alterar agora um dos valores e executar novamente para vocês verem a diferença. Veja que agora a luz verde está acesa e a luz vermelha está apagada. Veja, luz verde verdadeiro, luz vermelha falso. Primeiro, o operador AND. Todas as luzes estão acesas? Vamos verificar. Veja aqui o resultado falso. Por quê? Porque uma delas está apagada. No operador OR, a pergunta é: existe pelo menos uma luz acesa? Se esta ou esta estiverem acesas, ele retorna verdadeiro. Então, vamos ver. Olha só, resultado verdadeiro. E, por último, o operador XOR. E a pergunta seria: existe somente uma luz acesa? Bom, nós temos aqui a verde acesa e a vermelha apagada. Então, resultado verdadeiro. E por último, vamos colocar as duas luzes apagadas. Vamos executar. Veja, luz verde, falso, luz vermelha, falso. Primeira pergunta: todas as luzes estão acesas? Então, esta expressão e esta expressão são verdadeiras? Não. Então, resultado falso. No operador OR, existe pelo menos uma luz acesa? Como as duas estão apagadas, nosso resultado também será falso. E por último, no OR exclusivo, a pergunta vem: existe somente uma luz acesa? Como estão as duas apagadas, então o resultado também será falso. Bom, pessoal, então é isso aí. Esses são os exemplos simples de operadores lógicos. E vamos ver aqui o nosso próximo exemplo de operador lógico. Agora nós vamos falar sobre o operador de equivalência. A diferença entre ele e os outros operadores é que, nesse caso, ele verifica se uma expressão equivale a outra expressão. Ou seja, se as duas expressões são iguais. Seria como a gente utilizar o operador igual lá na comparação de texto e número. Então, vamos executar. Nós criamos aqui agora o seguinte: nós temos a variável luz acesa e nós temos a variável energia elétrica. Então, a primeira eu quero saber se a luz está acesa e na segunda eu quero saber se eu tenho energia elétrica. Então, vamos lá. Nós vamos atribuir aqui o valor verdadeiro para a luz acesa
e o valor falso para a energia elétrica. Então, isso indicaria que eu tenho uma luz acesa, mas não tenho energia elétrica. E agora, a pergunta que eu faria para o sistema. A luz está acesa quando há energia e a luz está apagada quando não há energia? Ou seja, a pergunta que eu quero saber é se nos dois casos as duas estarão verdadeiras, no primeiro caso, né? A luz está acesa quando há energia, é isso que eu quero saber. E quando não há energia, a luz está apagada, ou seja, quando uma é verdadeira, a outra também é, e quando uma é falsa, a outra também é isso que eu quero saber agora, se uma equivale à outra. Então, vamos executar. Veja, nesse caso, foi falso. Por quê? Porque uma está verdadeira e a outra está falsa. Então, vamos alterar agora o valor. Eu vou colocar aqui a energia como verdadeiro. E vamos executar. Luz acesa, verdadeiro. Energia, verdadeiro. Então, vamos fazer a pergunta novamente. A luz está acesa quando há energia? Bom, a luz está acesa e há energia. Então, meu resultado, verdadeiro. Vamos colocar agora as duas falsas. Vamos executar. Veja, as duas estão falsas. E agora a pergunta é: a luz está apagada quando não há energia? Veja, a luz está apagada e não há energia. Então, a resposta vai ser verdadeiro. Por quê? Porque uma expressão equivale a outra expressão. Elas são iguais. Então, isto é o operador de equivalência. É este tipo de operação que ele realiza. Ele verifica se a primeira expressão contém o mesmo valor da segunda expressão. Bom, vamos então ver o nosso próximo exemplo, que é o operador de implicação lógica. Bom, pessoal, o operador de implicação lógica ele é utilizado quando a ocorrência de uma expressão implica na ocorrência de uma segunda expressão. Ou seja, quando um fato ocorre, outro fato também tem que ocorrer. E eu tentei procurar aqui um exemplo bem fácil para vocês, que seria o exemplo da luz acesa. Então, veja, nós temos aqui a variável de luz acesa e a variável de energia elétrica. Então, eu acredito que todos têm a mesma opinião de que a luz só pode acender quando tivermos energia elétrica. Nós podemos ter energia elétrica e a luz não estar acesa? Podemos. Nós podemos estar sem energia e com a luz apagada? Podemos. Mas nós podemos estar com a luz acesa quando não temos energia elétrica? Nesse caso, não podemos. Por quê? Porque a luz acesa implica em que eu tenha energia elétrica. Então, ocorreu este fato também tem que ocorrer. Porque se ele não ocorrer, está errado. Isso não pode acontecer. Então, vamos executar e ver o que acontece. Veja, luz acesa, eu vou colocar o valor verdadeiro. Energia elétrica, eu vou colocar falso. Então, veja que eu tenho uma luz acesa, mas eu não tenho energia. Só que luz acesa implica em eu ter energia, porque senão a luz não pode acender. Então, eu pergunto o seguinte para o meu sistema. Sistema, a luz está acendendo somente quando há energia? Vamos ver. O resultado é falso. Por quê? Porque a luz não pode acender quando não há energia. Então, vamos alterar aqui um valor. Veja que agora a luz está apagada. Então, veja, luz apagada e sem energia. Esse caso pode acontecer? Pode, porque não tem energia,
mas a minha luz está apagada. Então não tem problema. Isso realmente ocorre. Quando não há energia, a luz não fica acesa, ela fica apagada. Então, nesse caso, está tudo ok, sem problema. Veja aqui, resultado verdadeiro. Agora, vamos alterar novamente o valor. Veja que agora eu tenho aqui a luz está apagada, mas há energia elétrica. Esse caso também pode acontecer? Pode. Eu posso muito bem ter energia, mas a luz está apagada. A luz estar apagada não implica em que eu não tenha energia elétrica. Então, o resultado, veja, verdadeiro. E agora, vamos colocar aqui a luz acesa. Veja que nesse caso eu tenho aqui, a luz está acesa e eu tenho energia elétrica. Então, aconteceu o primeiro fato, o que implica no acontecimento do segundo fato. O segundo fato aconteceu? Aconteceu. Então, o meu resultado será verdadeiro. E reparem também, deixa eu executar novamente aqui, que nesse caso os dois valores estão iguais. Mas isso é diferente do operador de equivalência. Porque no operador de equivalência eu só obtinha o resultado verdadeiro quando as duas expressões continham o mesmo valor. Vejam que no nosso caso eu poderia ter aqui a luz apagada e a energia elétrica verdadeira, que mesmo assim ele me retorna verdadeiro. Por quê? Porque a ocorrência da luz apagada não implica na ocorrência da energia elétrica ser verdadeira. Ela pode tanto estar verdadeira como falsa, que eu terei um resultado verdadeiro. Então, é assim que nós utilizamos o operador de implicação lógica. Quando a ocorrência de uma expressão, de um fato, implica obrigatoriamente na ocorrência do segundo fato. Bom, vamos encerrar aqui a execução e partir para o nosso próximo exemplo. Vamos falar agora sobre o operador de negação. A utilização do operador de negação, que é o operador NOT, é simples. A única coisa que ele faz é inverter um resultado. Ele nega o resultado. Então, nós temos aqui a variável de resultado e nós temos aqui um valor. Esse valor é verdadeiro e eu quero inverter esse valor usando o operador NOT. Veja, meu resultado é falso. Veja que agora eu tenho um valor falso e eu quero inverter esse valor utilizando o operador NOT. Veja, resultado verdadeiro. E essa negação ela pode ser usada tanto para um valor único quanto para uma expressão. Uma expressão é quando eu tenho uma operação. Então, será realizada a primeira esta operação, que me retornará um resultado, verdadeiro ou falso. E aí, esse resultado será negado, ou seja, será invertido. Como nós temos aqui um operador OR, e eu tenho os valores true ou falso, então eu terei um resultado verdadeiro. Veja, e esse resultado verdadeiro será negado pelo operador NOT. Vamos executar então. Veja aqui, resultado falso. Então é isso aí, pessoal. A utilização dele simples, ele apenas inverte o resultado, seja de um valor ou de uma operação, ou seja, de uma expressão. Vamos ver aqui o nosso próximo exemplo, que é o nosso último exemplo hoje, que é a precedência entre operadores. Vamos executar aqui. Veja, agora eu não tenho apenas aqui a operação entre dois números. Eu tenho várias operações. Então, a minha dúvida é, o que vai ocorrer primeiro?
eu vou ter primeiro a soma desses dois números e depois a multiplicação do resultado por 5, e depois eu vou diminuir o resultado pelo número 2, e no final eu vou elevar tudo à potência 3? Não, não é assim que acontece. Por isso, nós temos a precedência dos operadores. Se vocês estão lembrados da teoria, a maior precedência é do operador de exponenciação. Depois do operador de exponenciação, nesta operação, nós temos o operador de multiplicação. E depois, com precedências iguais, nós temos o operador de soma e o de subtração. Então, nesta expressão, qual será a primeira operação executada? Será a exponenciação, que elevará o número 2 à terceira potência. Então, isso aqui é o mesmo que nós colocássemos aqui o valor 8. Porque primeiro o sistema vai executar esta operação e vai trazer um resultado 8. Em seguida, será executada esta operação, que é a multiplicação de 4 vezes 5. Seria o mesmo que nós colocássemos aqui o valor 20. E, por último, seria realizada a soma e a subtração. Então, nós teremos aqui 3 mais 20 menos 8. Então, vamos ver se o resultado vai bater com a nossa soma. 3 mais 20, 23, menos 8, 15. Vamos ver se o resultado será realmente 15. Veja só, resultado 15. Bom, mas e agora? Eu estou alterando a precedência utilizando os parênteses. Então, quando eu coloco uma expressão dentro de um parênteses, aí sim, primeiro será executada esta operação, porque está dentro do parêntese, e também será executada esta operação, que está dentro do parêntese, e aí depois, entre o operador de multiplicação e o operador de exponenciação, será realizada a operação com o resultado desses parênteses elevado à terceira potência. Então, nós teremos aqui 3 elevado à terceira. Aqui nós teremos o valor 7, e esse resultado será multiplicado pelo resultado desta operação. Então, 3 à terceira, nós temos aqui o resultado, que é 27, multiplicado por 7. Então, vamos ver qual será esse resultado agora. Veja que são os mesmos números, os mesmos operadores, nós só mudamos a precedência, ou seja, a ordem em que os cálculos vão ocorrer. Agora, nós temos o resultado 189. Aqui nós temos a mesma coisa, só que agora nós temos outros operadores. Veja, nós temos um operador de comparação, nós temos aqui um operador lógico, e nós temos aqui outro operador de comparação. Nós temos os operadores matemáticos. Então, a precedência é, primeiro, as operações matemáticas. Então, nós vamos realizar essas operações aqui primeiro. Então, nós temos 7 dividido por 2, 5 menos 2 elevado à terceira, e 3 mais 4, e aqui 2 vezes 5. Então, o que isso aqui vai fazer para mim? A próxima precedência é dos operadores de comparação. Então, na verdade, eu vou comparar os resultados dessas expressões, eu vou realizar os cálculos matemáticos, e o resultado eu quero saber se essa expressão é menor ou igual a esta expressão. E do lado de cá, eu quero saber se essa expressão é menor do que o resultado desta expressão. E aqui eu vou obter um valor verdadeiro ou falso, bem como desse lado eu vou obter um valor verdadeiro ou falso. E aí, no final, eu vou querer saber se esse lado é verdadeiro ou este lado é verdadeiro.
Então, é isso que vai ocorrer. Então, vamos executar para ver qual vai ser o resultado final. Veja, o resultado final é que foi verdadeiro. Então, um dos lados aqui, pelo menos um deles, foi verdadeiro. E agora nós temos aqui uma outra expressão. Veja que nós também temos o operador lógico, temos um operador de comparação, o operador igual, temos aqui operações matemáticas. Então, o que eu quero fazer aqui? Veja que primeiro eu vou realizar as operações matemáticas. Depois, eu vou realizar a comparação. O resultado desta operação é igual a 4? Eu vou obter verdadeiro ou falso. E como o operador NOT tem precedência do operador OR, então eu vou negar o resultado desta expressão. E o resultado negado será utilizado em uma operação lógica com esta expressão. Veja que aqui eu tenho um cálculo matemático que resultará em 6. Então, eu quero saber se 5 é menor do que 6. E aí eu vou obter um resultado, verdadeiro ou falso. E desse lado, veja que eu tenho um resultado verdadeiro que será negado. Veja, not. E aí o resultado fica falso. E aí, no final das contas, eu verei se este lado é verdadeiro ou este lado é verdadeiro. E aí eu tenho como resultado o valor verdadeiro. Então, vamos atribuir. Então, veja que o resultado foi verdadeiro. E agora, veja que eu tenho aqui a mesma expressão. 3 mais 2 elevado a 0 igual a 4, ou 5 menor que 2 mais 4. Eu alterei a precedência. Veja, o resultado de toda esta operação, agora, ele será negado somente no final. Então, todo o resultado que eu obtiver aqui, eu vou utilizar o operador NOT para negar todo o resultado. Então, agora eu tenho um resultado falso. Bom, pessoal, sei que pode parecer um pouco confuso quando a gente começa a misturar vários operadores, operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores lógicos e tudo em uma mesma linha de código, mas isso acontece com muita frequência quando a gente está programando. Então, o que eu recomendo para vocês? Comecem a treinar. Treinem, por exemplo, com apenas 2 operadores aqui. Depois você vai acrescentando o restante, até que isso fique claro para você. Então, você tem que treinar para que a sua mente comece a se acostumar com a visualização e o entendimento da precedência da utilização dos operadores. Isso aqui tem que estar no seu sangue, tem que correr nas veias, porque essa é a vida de um programador. Você tem que olhar um código e já conseguir visualizar o que vai acontecer e você tentar tirar o resultado antes mesmo da execução do código. E isso é programar. Bom, pessoal, então, essa nossa aula sobre operadores, ela se encerra aqui. Quando vocês forem realizar aí os seus treinos, começarem a montar códigos aí para exercitar, se aparecer qualquer dúvida, lembro mais uma vez, basta entrar lá no fórum. Visitem o site, postem as suas dúvidas no fórum e lá vocês receberão toda a ajuda necessária. Mais uma vez, não se esqueçam de compartilhar as videoaulas, não se esqueçam de compartilhar o site, tweetem, postem em outros fóruns, recomendem o nosso site, recomendem as videoaulas, coloquem lá os seus comentários. Eu quero saber qual é a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando das aulas. Postem mais dúvidas no fórum. É isso que eu peço de vocês, participem. Só assim que a gente vai fazer a nossa comunidade crescer e as videoaulas irão melhorar cada dia mais.
Bom, eu encontro vocês na próxima videoaula. Até lá então.